Olá pessoal, how are you? Está começando mais uma videoaula do ETEC Idiomas, oferecido pelo IFNMG. Bem-vindos a Lesson 17. Estamos a um passo de terminarmos nosso módulo e vamos como força total à nossa meta final. Então venha comigo verificar os objetivos de hoje. Então hoje vamos informar-se sobre documentação necessária para uma viagem, utilizando o léxico adequado. Vamos identificar nomes de documentos de viagem, aeroportos e outros itens relacionados à viagem, ouvindo, lendo e associando a imagens. Vamos também praticar a pronúncia informal de going to, gonna, falando sobre seus planos de viagem. E também vamos falar sobre planos de viagens, fazendo uso da forma do futuro going to. Então esses são nossos objetivos de hoje. Organizar uma viagem requer tempo e planejamento. Então, nesta aula você conhecerá o vocabulário referente a aeroporto e a documentação necessária para uma viagem. Você também verá um dos tempos verbais utilizados para falar sobre ações e situações futuras, o going to. A partir dele, você poderá falar sobre planos e intenções de viagem. Dub estava em dúvida se deveria procurar Christine e, ao decidir-se, foi ao seu encontro. Ao chegar à casa das meninas, foi recebido por Rosa. Então veja a conversa no tópico 2, she's going. Então, ao conversar com Rosa, Dub descobre que Christine está no aeroporto aguardando para viajar. Então, a partir deste contexto, no tópico a seguir, você estudará o vocabulário referente ao aeroporto e outros itens relacionados a trips, viagens. É importante conhecer o vocabulário referente a aeroporto para que você consiga se deslocar neste ambiente. A seguir, acompanhe algumas palavras que podem facilitar a sua localização. Então nós temos aqui places at the airport, alguns lugares no aeroporto. Nós temos a travel agency, nós temos embassy, consulate, ticket counter, check-in counter, gate, duty-free shop, customs and immigration area, waiting area, nós temos o snack bar, gift shop, baggage claim area, nós temos a escalator, elevator e scales. Lembrando que esse vocabulário você pode achar a tradução no glossário da página em que ele estiver. No airport, possivelmente, você precisará interagir com algum funcionário. Então veja alguns profissionais que trabalham por lá. Vamos lá. Então nós temos aqui alguns funcionários. Nós temos a ticket counter agent, nós temos o security guard, nós temos o porter, nós temos o immigration officer, a flight attendant e pilot. Uma maneira rápida de se informar no aeroporto é através do quadro de avisos. Então, nele é possível identificar o status de um voo, atrasos, partidas, chegadas, entre outros. Então, veja o vocabulário comum ao quadro de informações a seguir. Vamos lá. Então, nós temos alguns exemplos aqui. Nós temos Arrival in Department Monitor. Nós temos aqui Career. Nós temos Remarks. Nós temos o Schedule Time, o mais conhecido aqui pela gente, né? Nós temos aqui Final Call, Boarding, Delayed, muito comum aqui no Brasil. Nós temos On Time, nós temos Cancelled e nós temos aqui Check-in Open. Este vocabulário você vai achar também no glossário da página do seu livro didático. No contexto do aeroporto, existem também outros itens relacionados à viagem que são importantes de serem estudados. Então, confira esse vocabulário. Então, nós temos aqui other items. Nós temos o seatbelt. Nós temos ticket. Nós temos X-ray machine. Nós temos o metal detector, baggage claim, suitcase. Nós temos também luggage carrier, nós temos baggage, nós temos o badge claim ticket, nós temos o luggage tag, nós temos o baggage claim check, nós temos aqui a baggage allowance,
20 quilos nesse caso. Nós temos locker, nós temos o window seat, aisle seat, nós temos aqui direction, non-stop flight, nós temos connecting flight e nós temos emergency exit. Qualquer dúvida com relação à tradução dessas palavras você encontra no glossário da página em que estiver esses itens. Para evitar qualquer problema, é importante você ter a sua documentação em mãos. Então veja alguns documentos que você deve carregar ao viajar. Então os documentos necessários, alguns documentos, né? Nós temos aqui application form, nós temos visa, no caso de alguns países que pedem o visto, nós temos customs declaration form, nós temos o passport, nós temos também ID, identification card. Nós temos o Student ID Card. Nós temos Travel Insurance Card, Driver's License e também o Boarding Pass. A partir deste conteúdo, realize as Activities Packing Documents, Traveling Vocabulary e Planning a Trip e exercite sua aprendizagem no tópico 3.1, at the airport. Depois de concluir as atividades propostas, vamos acompanhar no tópico a seguir alguns verbos relacionados à viagem. Para planejar uma viagem, há uma série de ações e procedimentos a serem feitos. Então veja a seguir alguns travel verbs, mas fique atento que as frases a seguir utilizam os muitos tempos verbais estudados até o momento. Então aqui nós vamos ver apenas alguns, porque no seu livro didático tem mais exemplos. Travel verbs, nós temos to get a passport. I got my passport, last month. To apply for a visa. She's going to apply for a visa. To fill in a form. They had to fill in many forms. To carry. People carry documents when they travel. To book. We are going to book our flight. To choose. I like to choose my travel destinations carefully. Lembrando que no seu livro didático tem mais exemplos do uso desses travel verbs. Depois de estudar os verbos relacionados à viagem, acompanhe o tópico a seguir, onde você estudará outras time expressions. Então, você estudou nas aulas anteriores algumas time expressions relacionadas ao presente. Então, neste momento, você irá estudar outras expressões de tempo relacionadas ao futuro. Então, veja a tabela a seguir. Então, pessoal, vamos ver aqui a time expressions. Nós temos tomorrow, nós temos the day after tomorrow, né? The day after tomorrow, então nós não temos esse tracinho aqui, tá bom? Nós temos next também. Nós temos tonight, in 2 hours, in 4 days, in a year. Outras expressões, 2 hours from now e 4 days from now. Okay? Como você pode perceber, essas expressões de tempo são posicionadas em geral no final da frase. Então, observe o exemplo a seguir. Christine's trip is 4 days from now. 4 days from now, então aí utilizado no final da frase. Então, associado a algumas dessas expressões, é possível indicar o dia da semana, mês ou ano que algo irá acontecer. Então, vejamos. Está associado aqui a expressão Rosa is going to apply for a visa next Monday. Nós temos aqui a expressão de tempo, Monday, indicando o dia da semana em que irá ocorrer a ação. Quando se quer dar ênfase ao tempo, podemos colocar as expressões no início da frase. Então vamos ver o exemplo. Então aqui nós temos o exemplo, Christine's going to travel to New York tomorrow. Né? A gente colocou no final da frase. Mas também, quando há ênfase aqui, nós podemos colocar no início. Tomorrow, Christine is going to travel to New York. Então, a ênfase aqui é no tomorrow. No caso, colocando no início da frase. Então, nos exemplos apresentados, a segunda frase soa mais enfática que a primeira. Então, essas expressões são geralmente utilizadas junto com a forma do futuro going to. Então, esse é o conteúdo que você estudará no tópico a seguir. Planejar uma viagem pode ser muito divertido. Envolve organização
e atenção para que nada importante seja esquecido. Então acompanhe Rosa dividindo com Carly seus planos no tópico 3.4 Future Going To. Quando nos referimos a uma ação no futuro, em se tratando de planos ou intenções, going to é o tempo verbal utilizado. Então não importa se esse futuro está próximo ou não. O que importa é ser uma planned action, uma ação planejada, or intention, intenção. No diálogo apresentado, Rosa está justamente falando sobre tudo o que planeja ou tem a intenção de fazer antes de viajar, e neste contexto, o verbo to be é uma peça fundamental na composição do going to future. Então fique atento na importância do verbo to be na construção das frases a seguir. Então nós temos aqui I'm going, o verbo to be, to take my passport to the Canadian consulate. I'm going to apply for a visa. I'm going to call a travel agency to check the flights and the price of the tickets. And I'm going to send an email to my friends in Montreal. E por último, I'm going to pack. Perceba aí o uso do verbo to be contraído. No próximo slide, veremos como construímos as frases afirmativas, negativas e interrogativas com going to. O verbo to be é escrito por extenso na linguagem escrita e formal. Porém, a forma mais comum é a contraída. Então, nós falamos I'm, your, his, she's, we're and their em frases afirmativas. Então, observe. I'm going to book a ticket to Montreal. I'm está contraído. Para construir frases negativas, a partícula not é acrescida do verbo to be. Então, observe que, assim como as frases afirmativas, as negativas podem normalmente usar as contractions. Então, acompanhe. I'm not going to book a ticket to Montreal. E você pode contrair também am com not. Se a intenção é formar frases interrogativas, utilizamos o verbo to be, que faz parte da forma futura going to, invertendo a posição do sujeito e do verbo. Vamos ver os exemplos aqui. O exemplo aqui. Am I? Então, vamos ver a inversão. Going to book a ticket to Montreal. E para fazer uma WH question, double H question, basta incluir no início da pergunta a question word apropriada para obter a informação que você busca. Então vamos ver o exemplo. What are you going to do tomorrow? Então what aqui é o pronome interrogativo. O verbo to go, além de ser o verbo auxiliar para indicar o futuro going to, também pode ser o verbo principal. Então veja, I'm going to go to the countryside. Então fica um pouco repetitivo, não é? Então neste caso, você pode optar por tirar o verbo principal, deixando a frase da seguinte forma: I'm going to the countryside. A partir dessas informações, é possível realizar as Activities, Rosa's Plans, Word Order and Future Plans no tópico 3.4 Future Going To. Então você deve ter percebido que Carly utiliza gonna no diálogo com Rosa. Então observe a sentença em que ela faz uso dessa expressão. Então nós temos aqui, wow, you have everything planned. I'm sure you're gonna have a wonderful time there. Então nós temos aqui o uso de gonna. Vamos ver como usá-lo. Gonna é a maneira informal de falar going to. Então não é utilizado em contextos formais ou em momentos em que se deve demonstrar cordialidade. A forma gonna deverá ser acompanhada do verbo que indica o plano ou a intenção a ser realizada no futuro. Então lembre-se que quando o verbo principal da frase é o verbo to go, podemos omiti-lo. Então nesse caso, going to não pode ser transformado em gonna. Então vamos acompanhar. Então, I'm going to get a visa. I'm going to get a visa. I'm gonna get a visa. I'm not going to pack today. I'm not gonna pack today. Então aqui nesse caso, no último exemplo, I'm going to the bank, não pode ser utilizado gonna, porque o going é o verbo go é o verbo principal. É importante ressaltar que o verbo to be deve ser pronunciado, mesmo estando na forma de uma contraction. Então, após observar os exemplos apresentados, realize a Activity Gonna, no tópico 3.5 Gonna, e aproveite esse conteúdo para aprimorar seu aprendizado na língua inglesa.
Então, nessa aula, você acompanhou Dub tentando se reconciliar com Christine, mas ao chegar à casa dela, encontrou Rosa, que lhe informou que a amiga já havia ido para o aeroporto há cerca de 1 hora. Então, a partir dessa situação, você pôde conhecer um amplo vocabulário relacionado ao aeroporto, bem como sobre alguns documentos necessários para realizar uma viagem. Também estudou alguns travel verbs e conheceu outras time expressions relacionadas a ações a serem realizadas no futuro. Você também viu Rosa falando sobre seus planos de viagem com Carly. E estudou que, para falar sobre planned actions and intentions, utilizamos going to. Estudou também que suas formas interrogativa e negativa se organizam estruturalmente a partir do verbo to be, e exercitou a pronúncia de gonna, assim como conheceu um costume diferente e cada vez comum nos Estados Unidos, o gap year. Após ter estudado esses conteúdos, pratique-os bastante, pois assim, quando você estiver off on a trip, conseguirá usá-los de forma natural e fluente. Então, that's all everybody, por hoje é só, e nos vemos até a próxima aula. Até mais!